Como é que foi o processo de criar toda essa concepção de produto que vocês criaram, que é maravilhoso? Pode... Então, nós duas, como a gente comentou antes, a gente trabalhou com consultoria e a gente trabalhou fazendo justamente isso para outras empresas, que era criar novos produtos para outras empresas. E, então, assim, a gente conhecia muito a teoria de by the book ali, de design thinking e todas as metodologias que a gente e frameworks que a gente poderia usar. E a gente falou, cara, vamos fazer direito, vamos fazer isso para nossa empresa também. Então, o processo de criação, ele foi até relativamente grande, assim, né? A gente fez toda essa série de entrevistas que a gente comentou. E aí, depois, a gente foi identificando realmente onde que estavam os problemas, os diferentes problemas e gaps de oportunidades, né? Então, a gente viu, cara, tem uma oportunidade grande relacionada à monotonia alimentar. Os pais, mesmo aqueles que têm cozinheiro em casa, sentem que eles estão dando cenoura e brócolis todos os dias. Porque os pais, eles não têm tempo para ficar... Nossa, o que eu já dei? Será que eu já dei bertalha? Será que eu já dei feijão azuki? Ah, não, eu dei isso... Ah, eu dei cenoura semana passada em palito. Deixa eu fazer agora um soufflé de cenoura. Você não tem tempo e, às vezes, nem tem saco para querer ficar fazendo todo esse planejamento semana a semana. Então, mesmo quando você tem uma cozinheira em casa, você acaba caindo na monotonia alimentar. Esse foi um problema primeiro que a gente mapeou, assim, de quase todas as mães. E aí, em paralelo, a gente foi vendo outros problemas, como, por exemplo... mães com crianças com restrições alimentares, com alergias, né? Então, crianças... É o processo de descoberta da alergia, de utilizar a janela que existe para você apresentar os alimentos e às vezes você perdia, porque, enfim, questão de orientação, informação, tempo para você testar todos os alimentos. Exato. Enfim. E aí, então, tinha esse problema da alergia, tinha o problema de conseguir saber como montar um prato completo com todos os nutrientes, né? Então, o que tem que ter, em quais quantidades. E aí, a gente foi vendo essas oportunidades. A gente, de fato, montou algumas soluções diferentes. A gente voltou para mais uma sessão de entrevistas com as mães, apresentando as possíveis soluções que a gente tinha pensado. E aí a gente apostou em uma delas, montou um MVP mesmo, um site, antes da gente estar produzindo, antes da gente ter cozinha, qualquer coisa, botou ali para vender, para ver se funcionava. Pegou feedback de novo e aí a gente se sentiu confortável. Isso tudo foi um processo, de janeiro a maio. O primeiro cliente veio no final de maio. Assim, mas assim, em março a gente já estava certo do que a gente ia montar. Sim. E abril foi mais uma questão de montar cozinha, embalagem e etc. Mas o que a gente viu é que a gente não poderia simplesmente vender comida. A gente não é uma empresa que vende comida para bebês e crianças. A gente tem uma solução completa em volta de alimentação, tá? E o que isso quer dizer? A gente tem um plano de assinatura onde as mães e os pais, eles podem escolher um kit com 8 ou 14 refeições e a frequência com que eles querem que a gente entregue aquela refeição em casa. Então, se é uma refeição semanal, quer receber semanal, quinzenal ou mensalmente. Então, a gente tem mães que fazem 100% dos mães não, né? As crianças fazem 100% do almoço e jantar com a gente no mês. E a gente tem mães que querem usar só para o final de semana. Então, pegam um plano de 8 refeições por quinzena, por exemplo. E a gente tem mães que, às vezes, já tem uma solução em casa, já tem a cozinheira, mas querem o plano o plano básico de 8 refeições por mês para ter um SOS dentro do congelador ou para aumentar a variedade, né? Assim, a quantidade de depoimentos que a gente ouve de minha filha nunca tinha comido arroz negro, eu nunca tinha tido coragem de dar rabanete pro meu filho, o rabanete de vocês é uma delícia, né? Então, a gente ouve muitos depoimentos desses. E além dessas refeições, todas com 5 grupos alimentares já adaptadas para a idade da criança, então adaptados em termos de quantidade, de corte, de textura, de temperos.
Além das refeições, a gente envia também um plano alimentar. Então, a nossa nutricionista faz o plano alimentar daquela criança, pensando quais refeições vão ser enviadas para ela naquela box daquela semana, respeitando as restrições alimentares. Então, se é uma criança, por exemplo, com alergia à proteína do leite de vaca, a gente não vai enviar nenhuma refeição que tenha... A gente acaba não usando, né? Então, assim, a gente também teve a preocupação, até pelo processo de entrevistas, de entender quais eram os alimentos que iam acabar restringindo o acesso do público a esse produto. Então, assim, a gente não usa nada de proteína do leite, então a gente adaptou os preparos. Então, teve um processo também de adaptação. Outro dia, uma cliente falou, vocês mandaram estrogonofe pro meu filho tem alergia a leite. Ela ligou desesperada. A gente falou assim, não, mas a gente não usa. A gente fez um trabalho de criar uma receita de estrogonofe que não usasse leite, nem creme de leite, nem nada disso, para poder atingir o máximo de crianças. Mas a criança também saber que o estrogonofe que o pai dela tá comendo ali na mesa, junto com ela também pode comer, entendeu? Inclusão, ela também, né? Tipo, a comida... E uma das preocupações que a gente teve desde o início foi a comida tem que ser gostosa. A comida tem que ser saborosa. Comida de criança não pode ser insossa. Não dá. Eu adoro cozinhar, adoro explorar temperos, coisas diferentes. E quando a gente foi lá fazer os testes e experimentar o que existia no mercado, era tudo muito insosso, muito, tipo, muito com cara de papinha, que nem é mais o recomendado.